E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do Enem de 2014, que diz o seguinte: para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atrito e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente no máximo um nível igual àquele em que foi abandonada. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera, a gente tem a figura ali e ali abaixo as alternativas. Bom, o que a gente tem que entender aí? Primeira coisa, a questão fala, né, que a situação toda ela não tem atrito. Então, quando a gente abandona a esfera, ela vai descer, vai andar em linha reta, vai subir e vai chegar no máximo até o nível equivalente ao nível que ela foi abandonada, tá? Isso numa situação onde eu tenha ângulo nos dois lados. Porém, a questão me diz que a gente vai reduzir o ângulo de subida, né, a zero e ela vai simplesmente ser abandonada. O que vai acontecer? Aquele desenho ali, ele vai ficar algo mais ou menos assim, ó. A esfera, ela vai ser então abandonada e vai se movimentar. Então, durante a descida, ela vai adquirir movimento por causa, né, de uma parcela aí da força-peso que vai puxar ela para baixo e vai fazer ela acelerar. Porém, quando ela chegar aqui e todo o movimento que segue após essa situação, a gente vai ter a seguinte configuração, né? Ela tem o peso, que é para baixo, e a força normal, que é para cima. Nesse caso, o peso ele para de acelerar, né? Porque ela não está mais no plano inclinado, e nós não temos mais nenhuma força resultante, né? A força resultante é zero, porque o peso e a normal acabam se anulando. Então ela acelera durante a descida, mas após a descida, né, a força resultante é zero, então a aceleração também vai ser zero. E ela vai adquirir um movimento, uma velocidade, né, para a esquerda. Nesse caso, a velocidade ela vai ser constante. Eu vou abreviar aqui como CTE, né? Ela vai ser constante. Por quê? Aí a gente pode aplicar as leis de Newton para responder isso, né? E o detalhe é o seguinte: o fato da força resultante ser zero significa que ela não acelera nem desacelera. Todo o corpo sem nenhuma força sobre ele, com uma força resultante igual a zero, ele vai manter o seu estado de movimento. Então, durante a descida, ele ganha velocidade. Quando ele chega no final da descida, ele começa a se movimentar em linha reta, a força resultante é zero e ele vai manter constante essa velocidade que ele adquiriu com a descida, certo? Como não temos atrito, ele vai seguir então livremente a partir daí, até que alguma outra força surja sobre ele e faça ele parar. Esse é o raciocínio que a gente tem que ter nessa situação. Olhando as alternativas, o que a gente vai ver? A alternativa que se encaixa nessa explicação é a da resposta A, que diz o seguinte: ó, a esfera manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Lembra que impulso é força vezes o intervalo de tempo. Como a força resultante vai ser zero, né? Força resultante sendo zero, significa que o impulso vai ser zero também. E nesse caso, ela vai simplesmente manter a velocidade que ela adquiriu durante a descida. Então a resposta certa para essa questão, a alternativa A. As outras respostas dizem coisas que vão contra o que a gente definiu, né? Por exemplo, diminuirá gradativamente, isso aqui não vai acontecer. Aumentará gradativamente, também não, né? A B fala em manter a velocidade constante, mas ela erra no final, né? Pois o impulso da descida continuar a empurrá-la. Não, o impulso ele não vai continuar, o impulso é força vezes tempo. Então o impulso ele não continua, justamente o fato de eu não ter força que mantém o movimento, né? Se eu tivesse o impulso, aí ele teria uma situação de aceleração, porque toda força gera
uma aceleração. Beleza? Bom, resposta certa então para essa questão, alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.